Neste trabalho, vamos falar sobre a produção de enzimas para a disciplina de Biotecnologia do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O que são as enzimas? Enzimas são proteínas que apresentam atividade catalítica. A complexa estrutura molecular enzimática é majoritariamente constituída por uma parte proteica, porém a ela pode estar integradas outras moléculas, como carboidratos e lipídios. Para apresentar atividade catalítica, algumas enzimas requerem a participação de moléculas menores, cofatores, de natureza não proteica. Os cofatores podem ser íons de zinco, cálcio, por exemplo, ou moléculas orgânicas, como coenzimas. Sem essas enzimas, algumas reações importantes que duram alguns minutos ou segundos durariam horas e horas. Produção de enzimas. Comercialmente, uma enzima pode ser um preparado que, além da proteína enzimática, contém quantidades variáveis de matéria contaminante proteica e não proteica e preservantes. As células constituem-se até hoje o único meio para a obtenção de biocatalisadores, visto que ainda não é possível destacar sua fabricação por síntese química. A obtenção de micro-organismos que produzem enzimas com aplicação industrial pode ser feita de várias maneiras, tais como isolamento a partir de recursos naturais, compra em coleções de culturas, obtenção de mutantes naturais, obtenção de mutantes induzidos por métodos convencionais e obtenção de micro-organismos recombinantes por técnicas de engenharia genética. Após a obtenção do micro-organismo, este é cultivado em fermentadores para a produção de quantidades industriais de biocatalisador. Enzimas com potencial de aplicação biotecnológico podem ser de origem animal, vegetal ou microbiana. Dentre as enzimas de origem vegetal, podemos destacar a papaina, a bromelina e a beta-amilase. As enzimas de origem animal são pouco utilizadas industrialmente, porque podem ser substituídas por similares de origem microbiana, que são de mais fácil obtenção. Algumas entre as industrialmente importantes são a pepsina, a pancreatina, as lipases, esterases, e as enzimas de origem microbiana encontram-se em maior número daquelas aplicadas na indústria, uma vez que os micro-organismos proporcionam uma produção maior, mais rápida e bastante controlada, tornando-as independentes de condições geográficas sazonais. Além disso, são menos onerosas, já que se podem utilizar substratos baratos como resíduos agroindustriais. Dentre essas enzimas, podemos destacar a glicose isomerase, glicose oxidase, catalase, entre outras. A produção de enzimas em escala industrial se faz majoritariamente por fermentação submersa, devido à facilidade de crescimento dos micro-organismos em condições controladas de pH e temperatura, além de tornar fácil a recuperação das enzimas extracelulares. Nos países orientais, há a utilização da fermentação semissólida, porém, há algumas desvantagens atribuídas a esse tipo de fermentação, como maiores riscos de contaminação, necessidades de espaço e os menores rendimentos. A fermentação submersa inicia-se com os processos prévios à fermentação, também chamados processos upstream ou a montante de fermentação. Os processos pós-fermentação, downstream, ou a jusante da fermentação, e visam recuperar as enzimas produzidas no caldo fermentado. Veremos esses processos mais detalhadamente a seguir. A fermentação é um processo relativamente simples. Uma célula é escolhida de acordo com sua capacidade de produzir o produto desejado. Uma cultura inicial de células é colocada em um pequeno volume de meio e o meio fornece os nutrientes de que a célula necessita para crescer. Quando a população de células já cresceu e consumiu a maior parte dos nutrientes, ela é transferida para um recipiente maior com mais meio de cultivo e o processo se repete. Esse scaling up termina quando a quantidade de células é grande e forte o suficiente para ser transferida a um tanque de produções, comumente chamado de bioreator ou fermentador. Agora, com bastante meio fresco disponível e sob condições estritamente controladas, as células crescem e fabricam o produto. Quando a fermentação termina, o produto é recolhido. A fermentação é considerada um processo biotecnológico de upstream. Ela ocorre
no começo da cadeia de produção, antes da separação, purificação, formulação, enchimento e empacotamento. Os processos de recuperação normalmente usam uma variedade de ferramentas como centrífugas, desreguladores de células e microfiltros. O produto final da fermentação é determinado caldo. Este caldo contém a molécula de interesse. Depois da fermentação completa, esse caldo é enviado para a recuperação. Aqui as células são separadas do caldo líquido, em seguida suspenso em uma nova solução para lavar as células, removendo substâncias tóxicas e ou metabólitos, separando-as novamente e ressuspendendo em uma nova solução, higienizado para quebrar as células e os detritos celulares são removidos. Assim que a recuperação for concluída, o produto é enviado para a purificação para ser refinado e concentrado. Agora que o processo de recuperação foi concluído, o material é transferido para um vaso de transferência, ventilado e com temperatura controlada. Esse tanque se move a jusante para a próxima série de etapas do processo, a purificação. A purificação tem como objetivo isolar enzimas específicas a partir de um extrato bruto de células contendo muitos outros componentes indesejados, de forma a se obter o máximo de atividade específica com a melhor recuperação possível da atividade inicial. A purificação pode ser feita por precipitação em sulfato de amônia, que apresenta baixo custo, alta solubilidade e proteção natural das enzimas, ou por cromatografia de troca iônica. Para a obtenção de produtos, preparações enzimáticas para uso técnico ou comercial, purificações relativamente simples são empregadas. Já para produtos de uso analítico ou farmacêutico, técnicas cromatográficas são mais utilizadas. Estima-se que somente em 2019 quase 30 mil toneladas de enzimas ou preparações enzimáticas tenham sido importadas pelo Brasil, contra 9,3 mil toneladas exportadas. O principal tipo de enzima comprado pelo Brasil são as amilasas, trazidas principalmente da China, Estados Unidos e Dinamarca, que são utilizadas pelas indústrias têxtil, produtos de limpeza, indústria cervejeira, de panificação e suco, e de alimentos à base de amido, ração para animais e cosméticos. As enzimas estão presentes no nosso dia a dia. Em 2017, o mercado de enzimas mundial gerou em torno de 7 bilhões de dólares. Espera-se um crescimento significativo até 2024, algo em torno de 10 bilhões. A taxa de crescimento anual composta para o mercado de enzimas é de 5,7%, algo bem expressivo. Esse mercado envolve setores de alimentos e bebidas, cuidados domésticos, que são a maior fatia, e em seguida a agroenergia, farmacêutica e biotecnologia e rações, entre outras aplicações. As maiores fabricantes mundiais. Existem várias empresas atuando neste setor, seja na produção, na utilização ou na customização. Aqui podemos destacar as maiores, como a DSM da Holanda, a Novozymes e a DuPont da Dinamarca e a BASF da Alemanha. Essas 4 empresas juntas fornecem mais de 75% das enzimas que são comercializadas atualmente. No Brasil, nós podemos destacar a Raízen e a Grambio, que utilizam as enzimas em seus processos industriais. Utilizam celulase para a produção de etanol de segunda geração, e também a Ródia, que substituiu um processo químico por um processo enzimático para a produção de emolientes. As enzimas são essenciais e muito utilizadas na produção de alimentos. Para a utilização em alimentos, as enzimas devem ser aprovadas pela Anvisa, através da RDC número 53, de 7 de outubro de 2014, que dispõe a lista de enzimas, aditivos alimentares e veículos autorizados em preparações enzimáticas para uso na produção de alimentos em geral. A adição de novas enzimas na lista é preciso estar de acordo com a RDC número 54, de 7 de outubro de 2014, que dispõe sobre o regulamento técnico sobre enzimas e preparações enzimáticas para uso na produção de alimentos em geral. Aqui nós temos um resumo das principais enzimas utilizadas no processamento industrial de alimentos. Na panificação, a alfa-amilase é utilizada para promover a decomposição do amido, levando à formação de maltose, o que aumenta a maciez e a textura da massa e do miolo, mantendo o pão fresco por mais tempo. As proteases estão presentes na indústria de laticínios,
com a utilização da quimosina, que promove a coagulação do leite para a produção de queijos. A lactase, que decompõe a lactose em açúcares mais simples, impedindo assim a tendência que a lactose possui para a absorção de odores, além de ser higroscópica, causando o endurecimento de laticínios em pó. As lipases são utilizadas na produção de alguns queijos, como Roquefort. No amaciamento da carne são usadas proteases como papaina, bromelina e ficina. Na indústria de sucos de frutas, a pectinase facilita a extração, a clarificação e a filtração do suco e promove a desgelificação da polpa durante a maceração e extração do suco, proporcionando a diminuição da viscosidade. As cervejarias utilizam diferentes enzimas para liquefazer e fermentar a matéria-prima através da alfa-amilase, aumentar o teor de certos açúcares, aumentar a velocidade de filtração, remover compostos indesejáveis, e a papaina e a bromelina evitam a turbidez do produto final.